programa, vamos trazer agora uma informação que é o assunto de momento, né? Não poderia deixar de citar esse assunto aqui no Verdade e Informação. Apesar das leis, os crimes ambientais no Brasil estão cada vez mais destruindo grandes áreas vegetais, extinguindo espécies de animais. O mais recente deles é o rompimento de barragens da mineradora Samarco, em Minas Gerais. Recebemos aqui nos estúdios, temos o prazer de receber nos estúdios, pode se aproximar, professor Zilas Nogueira, ele que faz parte do Instituto Federal de Alagoas, das áreas de Filosofia e Economia Rural. Zilas, seja bem-vindo, tá certo? É um prazer bater esse papo com você, porque acho que é um assunto pertinente. Eu vi uma notícia recentemente a respeito dessa tragédia que aconteceu em Mariana e eu fiquei espantado. Mais de 8 toneladas de peixes mortos retirados diante dessa tragédia. Daí eu pergunto, essa tragédia de Mariana, ela já é tratada como o maior crime ambiental aqui da história, da história, na verdade, do Brasil, né? Mas há casos ainda piores de crimes ambientais, como o Césio 137 em Goiânia, em 13 de setembro de 1987, vitimando centenas de pessoas. O problema é que as leis são menos duras no Brasil, não tem uma cultura de preservação ambiental. Essa daqui, na verdade, na sua opinião, professor, é o maior problema hoje no país? Boa tarde. Boa tarde, professor. Boa prazer. tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui discutindo um tema tão atual, tão importante para a sociedade como um todo, para nós aqui em Alagoas, no Brasil de maneira geral. Então, veja só, o problema, a questão fundamental não é apenas a legislação. De fato, é um dos aspectos do problema, mas não é o aspecto único da questão. Se a gente, por exemplo, tentar entender o que aconteceu lá em Mariana, essa tragédia que, como você falou, foi a maior tragédia ambiental do Brasil, que já aconteceu no Brasil, uma das maiores do mundo, com certeza, a gente vai ver que tem alguns elementos a mais, que não se restringe apenas à lei, que tem alguns elementos relacionados a interesses econômicos, sobretudo, mas interesses políticos também, que estão relacionados com essa tragédia. Por exemplo, lá em Mariana, justamente a Samarco, ela já tinha recebido, saiu no Estadão há uma semana atrás, no jornal Estadão, uma semana atrás, tinha recebido um laudo de que apontava que aquela barragem específica ela já estava com sérios problemas em 2013. Já tinha recebido esse laudo. E o que a Samarco fez? Absolutamente nada. Antes, por exemplo, também outro exemplo interessante, ainda pegando essa tragédia, sim, claro, que é o do momento, em 2009 a Samarco encomendou para uma empresa que está há 30 anos aí no ramo, chamada RTI, Rescue Train International. Ela encomendou um estudo e um conjunto de aplicações práticas para se defender em caso de uma tragédia, em caso de que uma tragédia como essa acontecesse. Em 2009, a empresa fez a primeira parte, fez todo o estudo, mostrou os problemas que poderia acontecer, mostrou as possíveis ações que diminuiriam os resultados negativos da tragédia, inclusive salvando vidas, isso que poderia ser feito. E o que a empresa fez? Se vocês estiverem lembrados, vocês, telespectadores, em 2009 a gente estava nós numa crise econômica. 2008 que atingiu o mundo de forma geral, mas que chegou também aqui no Brasil de alguma forma, e sobretudo nessas empresas internacionais. O que aconteceu? Segundo o próprio diretor dessa empresa, a Samarco chegou para ele e disse o seguinte, ou para a empresa, e disse o seguinte, disse, olha, nós não vamos aplicar esse sistema porque nós estamos em crise e nós não vamos conseguir financiar, não vamos conseguir fazer isso. Certo. Então, olha só, quando uma empresa como essa coloca na balança... Então, ela está consciente, na verdade, do que poderia acontecer no futuro e não teve nenhum tipo de preocupação em preservar aquilo que poderia não ter acontecido. Como exatamente. Ela tinha consciência do que estava acontecendo, porque ela já tinha recebido esse estudo. Em 2013, teve o laudo e, mesmo assim, ela continuou atuando, inclusive aumentando a produção até que a barragem não suportou. E o resultado é trágico, humanamente falando. Agora, com os números que eu imagino que são subvalorizados aí, sabe, ainda é muito maior do que eles estão colocados, são 8 mortos e 11 desaparecidos.
A gente, pela tragédia, a gente deve entender que esse número é maior e não está ainda... O senhor acredita nisso, né, professor? Até porque, eu não vou perguntar nem se o senhor acredita, porque também eu acredito nessa sua tese. Porque você, quando imagina uma proporção daquela, você pensar só que 11 pessoas desaparecidas, Exatamente. 4 pessoas, dá realmente a entender de que existe alguma coisa muito maior ali por trás. Exatamente. Eu acho que nem eles têm a precisão daquelas pessoas que, por exemplo, a lama ficando dura, as pessoas com dificuldade de ser identificada, professor. O Rio Doce, que estava passando já por um processo de revitalização, porque já não estava muito bem, agora praticamente está morto. Morreu. Em várias regiões. Você estava falando aí das toneladas de peixes mortos que foram encontrados. Também, segundo o próprio governo, que, portanto, essa informação ainda deve ser pior do que isso, né? O governo sempre tem uma visão mais otimista aí desses fatos. Segundo o próprio governo, vai demorar pelo menos 10 anos, uma década para a pesca se normalizar. E aí a gente fala da tragédia dos que morreram, mas e a tragédia das comunidades que viviam da pesca ou daquelas comunidades que dependiam desse rio nos próximos 10 anos, segundo o governo? Mas isso deve ser, é óbvio, tá? Há ambientalistas que falam em 100 anos. Em 100 anos. Então arrasou consideravelmente a vida dos que foram e dos que continuam também. Exatamente, dos que estão vivos. Então, isso que representa uma enorme tragédia do nosso tempo. Então, quando a empresa colocou ali, de novo, na balança, entre perder um pouco da lucratividade ou continuar produzindo, mesmo arriscando vidas, é óbvio que as empresas, de maneira geral, as grandes empresas, elas vão optar por essa segunda opção, continuar produzindo. Elas não podem perder essa lucratividade, essa taxa de lucro, elas não podem ser reduzidas. E, sobretudo, no momento de crise, como é o de novo o atual. Na verdade, o senhor chegou a dizer aqui, professor, que isso também poderia até ter sido evitado. Se tivesse um plano continuado, aquele plano de proteção, o alerta foi feito em 2013, então isso poderia ter sido evitado. Agora, eu pergunto para o senhor, existem outros problemas que podem ser evitados nesse aspecto de crime ambiental, como, por exemplo, a seca, próximo ano, por causa do El Niño. É possível dizer que a mudança na paisagem do mundo acabe alterando também o clima do planeta, nesse caso, de uma maneira geral, professor? Então, e aí tem duas questões. Tem o El Niño, você comentou, o El Niño é um fenômeno natural. Isso. Atmosférico oceânico é um fenômeno natural. Mas se a gente pensar em termos de aquecimento global, e há um certo debate nisso aí, então é importante eu colocar também, porque tem uma corrente, a maioria dos cientistas, eles defendem a ideia de que sim, nós somos responsáveis pelo aquecimento global que está aí. E esse aquecimento global vai causar, sim, mudanças climáticas e vai contribuir muito, inclusive para intensificar o El Niño, não para produzir, que é um fenômeno cíclico, mas para intensificar. Então, esse aquecimento global, de fato, é causado pelos homens. Há uma corrente menor de teóricos, cientistas, que acreditam, inclusive, um representante aqui na UFAL, na nossa Universidade Federal, que é um cientista muito sério, conhecido internacionalmente, o professor Molion, que ele pensa que não, que que também é um fenômeno natural, o aquecimento global. Certo. Eu, particularmente, estou do lado, ainda fui convencido até agora, dessa tese de que nós somos responsáveis, se o nosso padrão, o nosso modelo de vida atual é responsável por esse aquecimento global que está assolando o planeta e que vai causar, sim, uma série de distúrbios climáticos, série de fenômenos aqui na Terra que vão impactar diretamente sobre a vida das pessoas. E a respeito dessa questão mesmo do trabalho que deve estar sendo feito, você acredita que uma tragédia como essa que aconteceu em Mariana também pode mudar uma estrutura climática, uma estrutura, pelo menos assim, de ambiente, de relevo aqui no Brasil, professor? Eu acho que com relação ao clima, não. Acho que, enfim, com relação ao clima, assim, são eventos muito maiores que causam isso. Certo. Mas, se você, pegando a sua pergunta anterior aí, se você me perguntasse de novo se há a possibilidade, há o que fazer, eu penso que sim, mas é aquela história, não tem remédio fraco para doença forte. A gente já entrou num processo em que o aquecimento global já entrou, a engrenagem já começou a rodar de tal maneira que ou a gente toma medidas sérias e até, por que não dizer, drásticas, ou a gente não vai conseguir reverter esse problema e as futuras gerações, infelizmente, vão pagar esse preço da nossa não preocupação com o presente. Professor, deixa eu fazer uma pergunta particular para o senhor. Você tem filhos? Não. Não, né? Mas você tem certeza que na geração que o senhor vai deixando por aqui, que o senhor pretende, eu tenho certeza disso. Meus alunos, né? Seus alunos que, querendo ou não, são filhos, você trata como adolescentes, enfim. Você se preocupa com o futuro, professor? Está muito preocupado com o que está vendo lá na frente, por esses crimes sendo provocados por nós mesmos, professor? Extremamente preocupado com o futuro.
Então, o futuro, de fato, o nosso futuro, ele depende das nossas ações de hoje. E como eu estou olhando para o presente e não estou percebendo nenhum tipo de ação efetiva, porque a gente sabe, basta ligar a TV, ver os jornais, que os discursos são muitos. O grupo está lá, um grupo de líderes estão reunidos lá na França, em Paris, vão se reunir na França e Paris para poder discutir essas questões, mas o discurso, veja, sempre se fala em que vai fazer, em que vai propor e tal, mas na prática, na realidade, nós não vemos nada que se caminhe para algo melhor, que algo que supere os problemas que nós temos na nossa sociedade hoje e que possa, consequentemente, reduzir os problemas ambientais no futuro. Estamos conversando com o professor Zilas Nogueira, ele que faz parte também do Instituto Federal de Alagoas, é professor, inclusive das disciplinas aqui, área de filosofia e economia rural, né, e que está tratando conosco essa questão dos crimes ambientais, principalmente com esse episódio recente aqui no Brasil, que envolveu o estado de Minas Gerais, mas que já chegou no Espírito Santo. Exatamente. Né, que já chegou no Espírito Santo. Hoje pessoas falam, professor, que é economia verde. Mas existem países no mundo onde esse conceito é bastante resistente, como nos Estados Unidos. Agora o Brasil, ele descobriu as reservas de pré-sal. As mais recentes aqui entre Alagoas e Sergipe. Há como existir uma convivência, digamos, pacífica entre o petróleo e o meio ambiente, professor? É difícil, é complicado, porque o petróleo é os derivados do petróleo são um dos principais responsáveis de emissão de dióxido de carbono na atmosfera, que por sua vez é responsável por esse aquecimento que nós convivemos. Na verdade, nós deveríamos não procurar porque nós, em alguma medida, nós já encontramos. O problema não é mais científico ou não é totalmente científico, mas nós deveríamos intensificar a utilização de fontes de energias alternativas. É uma coisa gradativa, né, professor? Enquanto você respondia, eu parei para pensar aqui e ver como as coisas funcionam, né? Parece que a Terra já começou a dar aquele suspiro, como se dissesse assim, eu não estou conseguindo aguentar. Os sinais, não estou aguentando mais. Exatamente. Essa é a realidade, não estou aguentando mais. Vocês acabaram tirando demais, tiraram muito de mim, eu não estou conseguindo aguentar. A ideia, eu diria que no aspecto mesmo de um leigo, é mais ou menos essa a maneira de descrever, professor, nesse momento? A Terra já está dando sinais claros e já faz algum tempinho, na verdade. Desde os anos 70, mais ou menos, talvez até um pouco antes. Aquela coisa da camada de ozônio que a gente ouvia, né? Já vem se discutindo Muita isso. gente não dava importância, Exatamente. né? Muitos cientistas vêm colocando isso e durante um período foram chamados de malucos, de gente que estava fora da realidade, que eram contra o desenvolvimento econômico, sempre tem esse discurso. É verdade. Então, eles já estavam indicando isso. Mas dos anos 70 para cá, as coisas têm piorado muito. A gente tem vivido fenômenos ambientais, e aí quando eu falo ambientais é importante que se diga, estou falando tanto do meio natural quanto social, do ambiente e da interação dos seres humanos com os recursos naturais, com o meio natural. Então a gente já vem sofrendo desde os anos 70 e a Terra está dando esses sinais. Professor, cuidar do meio ambiente também é uma atitude, nós estamos discutindo nesse aspecto, responsabilidade nossa também. Não fica só para aqueles que têm poder, é para nós também. Fazendo aqui o básico, o nosso básico mesmo, que é aquela quantidade de lixo que muitas vezes nós jogamos fora e tem pessoas que... Eu assisti inclusive uma reportagem essa semana de que tem uma família que passa um ano para poder, parece que, pouquíssimas gramas de lixo, para produzir, pouquíssimas gramas, para você observar como essa família ela tem uma preocupação com o meio ambiente. O que cada pessoa pode fazer nessa condição para ajudar a preservar o meio ambiente, professor? Então, acho que para preservar o meio ambiente, além essas pequenas atitudes do cotidiano, do dia a dia que você citou aí, que, enfim, ajudam, mas que não resolvem o problema, não vão resolver o problema. Para a gente, de fato, resolver e atuar de maneira que a gente possa melhorar essas condições da relação do homem com a natureza, no sentido de degradar menos a natureza, o meio ambiente, a gente precisa, na verdade, agora, nesse momento, se engajar em lutas coletivas relacionadas ao meio ambiente. Perfeito. Também. Em lutas coletivas, em grupos e organizações que tenham como bandeira essa defesa, essa luta efetiva de defesa do meio ambiente. Rapidinho, professor. Aqui em Alagoas nós temos grupos assim também, grupos que se juntam para poder defender o meio ambiente. Nós temos aqui em Alagoas? Tem grupos relacionados à universidade, tem grupos mais gerais, internacionais, inclusive, Greenpeace parece que já atua aqui também. Então, tem alguns grupos que ainda são pequenos e ainda são aqui em Alagoas, no estado de Alagoas, ainda são muito iniciais aqui em Alagoas,
nesse debate, nessa discussão. Então, tem ligado à universidade, ligado às escolas que montam cursos e que aí, a partir desses cursos, fazem discussões e tal, mas de luta, de militância efetiva, ainda não, pelo menos eu não vi. Pode ser que tenha, tá? Mas certo. Aí eu não consegui enxergar ainda aqui. Pois é, então agora a bola é para você, né, telespectador que acompanhou, professor Zilas, muito obrigado. Nós poderíamos passar horas e horas conversando desse assunto, que é um assunto muito importante. Claro. Sei que hoje nos noticiários não se abre tanto espaço para poder discutir um tema tão importante como esse, mas eu já te convido para voltar outras vezes para que a gente possa ampliar esse debate, tá certo, professor? Claro, obrigado. Eu que agradeço o espaço e eu posso passar um recado? Claro, fica à vontade, quem tiver interesse em continuar essas discussões ou aprofundar essas discussões, eu lá do Instituto Federal de Alagoas, no campus Marechal Deodoro, que tem um pouco essa vocação de reflexão sobre o meio ambiente, né, desde o ensino médio até a pós-graduação, tem-se cursos relacionados ao meio ambiente. Os meio ambiente, guia de turismo, curso de gestão ambiental e a pós-graduação em educação e meio ambiente. Certo. Então, quem tiver interessado, a gente está sempre promovendo lá debates, palestras, discussões sobre essa questão e sempre com uma visão alternativa, com uma visão que não é muito comum ou diferente do que se difunde na mídia, nos meios de comunicação, nas escolas. Então a gente está lá com essa visão tanto quanto alternativa dessa problemática e vale a pena conferir. Pode contar com o nosso apoio, professor, pode ficar certo disso. Conversamos com o professor Zilas Nogueira, ele que pertence também ao quadro do Instituto Federal de Alagoas, já fez inclusive o convite para participar dessas ações relacionadas a essa luta para a preservação do meio ambiente e ensina também as disciplinas de filosofia e economia rural no Instituto Federal de Alagoas. Nós vamos a mais um rápido intervalo. No próximo bloco tem mais notícias aqui no Verdade e Informação, agora em Maceió, 14h10. Voltamos já.